Oi, Thaís, vamos começar aqui pelos modal verbs, ok? Então, os modal verbs, ele vai modificar, né? Já diz aqui, ó, modal, né? Ele modifica sempre o verbo, ok? Mas tem uns aqui que ele já, por si só, ele já significa alguma coisa. Por exemplo, nós temos aqui o can, né? Que ele significa poder, tá? É você ter habilidade para fazer algo, né? E no presente, tá? E o can't é você não ter essa habilidade de fazer alguma coisa, ok? Então, aqui nós começamos pelo modal can. O could é o passado do can, tá bom? Então, se no presente o can é poder, no passado ele fica podia ou poderia, tá bom? E o couldn't é a negativa, né, do could. Se no could eu digo podia ou poderia, aqui no couldn't eu vou dizer não podia ou não poderia, tá? O should já quer dizer deveria, tá? Should, deveria. E shouldn't, não deveria, tá bom? Vamos aqui. O must, quando eu quero dizer que você tem que fazer alguma coisa, porque se você não, você é assim, é uma obrigação bem forte, tá? Must. Quando eu uso must, é algo que você tem que fazer, que você não pode deixar de fazer, ok? 100% você tem que fazer isso, tá? E esse must, ele quer dizer também assim, deveria, tá? É um modal deveria, tá? E ele vai estar sempre também ligado com o verbo. E o mustn't, que é a negativa, né? Do must, é algo que você não deveria, que não deveria mesmo fazer, tá bom? O would, tá? Nós vamos precisar sempre de um auxiliar, porque o would, ele sozinho, ele não... Ele sempre precisa estar com auxiliar. Por exemplo, ele é um auxiliar que ele vai sempre precisar estar com o verbo para fazer sentido. Por exemplo, aqui com o verbo do, que é o verbo fazer, tá? Quando vem precedido aqui do would, ele vai se transformar em faria, ok? E wouldn't do, não faria, tá? Então, é nesse sentido aqui, tá? Que esse use, aqui ele vai modificar aqui o verbo. Pode ser qualquer verbo aqui. Se fosse o verbo speak, tá? Would speak. Ficaria falaria, ok? E wouldn't speak, não falaria, tá? Então, nesse sentido aí, tá? Aqui, esse shall aqui também é uma obrigação, tá? Ele vai sempre vir também precedido de um verbo. Esse may aqui também, só que ele, assim, é algo que não tem certeza. Talvez quando você for perguntar alguma coisa a alguém, né, se aquilo vai ser concedido, então você usa esse may aqui. E ele porque é uma incerteza, tá? É o contrário do must, que o must é 100%. 100%. E esse may aqui, acho que uns 10% de certeza, tá? O will, quando nós vamos para levar o verbo para o futuro, você tem que usar esse will, tá? Que é o will na afirmativa, e o won't, que é o will na negativa, tá? Então, aqui, eu coloquei aqui uma frase até para ficar mais fácil. I will go to school tomorrow. Eu quero dizer, eu vou à escola, né? Eu vou para a escola amanhã. Então, aqui tem que sempre ter um indicativo aqui, tomorrow, tá? O indicativo para que eu saiba que essa frase aqui está dizendo de algo que eu vou fazer no futuro. No caso aqui, que é amanhã, tomorrow, tá? E o want, né? É a mesma frase, só que na negativa. I want to go to school tomorrow. Eu não irei para a escola amanhã, tá bom? Então, agora aqui nós vamos fazer aqui umas atividades aqui, né? Que já estão até feitas, né? Estão feitas. E nós vamos agora
dar uma passadinha aqui. Então, nós temos aqui, you must listen to the teacher. Você deve ouvir o professor, tá? Lembra que eu falei que o must é algo que você tem que fazer 100%. Então, quando eu uso must, eu tô querendo dizer, você tem que ouvir o professor, porque se você não ouvir o professor, você não vai entender, tá? Então, esse must aqui é algo 100% que você tem que fazer, você não pode deixar de fazer, ok? Então, é esse sentido que ele dá aqui ao próximo verbo, que aqui no caso é o verbo listen, que é o verbo ouvir, tá? É um outro aqui, you can't park here. Você não pode, tá vendo aqui, ó, não pode, can't, estacionar aqui. You can't park here, tá? Um outro aqui, people shouldn't waste food. As pessoas não deveriam gastar, né, desperdiçar comida. People shouldn't waste food. Aqui nós temos um outro modal, que vai levar aqui para o que eu já percebo, tá? Que aqui, ó, tomorrow, amanhã. Então, aqui já tá me indicando que é um futuro. Então, eu vou usar aqui o will, tá? Will it snow tomorrow? Irá nevar? Vai nevar amanhã? Ok? Então, esse é o sentido da frase. Could I have a coffee, please? Você poderia me servir um café, por favor? Eu poderia ter um café, né? Se for assim ao pé da letra, né? I have a coffee. Poderia eu ter um café, por favor? Você poderia me servir um café, por favor, tá? Então, o contexto é esse, tá? Poderia me servir um café, por favor, ok? Então, eu vou usar o could. Aqui, you should do more exercise. Então, eu vou dar aqui um conselho, tá? Você deveria fazer mais exercícios, tá? Como um conselho. You mustn't drink alcohol. Então, aqui eu tô dizendo que você, né, não pode de maneira nenhuma, tem que parar de beber, entendeu? De consumir álcool, de beber álcool. Ok? Então, eu vou usar o must, lembra que o must quando eu dou assim um conselho muito severo, muito forte. Você tem que parar mesmo, ok? Então, mustn't drink, você não pode beber álcool, tá? Eu vou usar esse must aqui, que é 100% de algo que você não pode fazer. Tem que deixar de fazer mesmo isso. Aqui o próximo. Can you play the guitar? Aqui já vem uma habilidade, ó. Você pode tocar a guitarra? Você pode tocar guitarra? Tá? Então, esse can aqui como uma habilidade, tá? E aqui ele está vindo no início da frase, por quê? Porque é uma question, uma pergunta. Aqui o próximo aqui. Would you like to go by train? Aí aqui é uma pergunta, uma question, tá? Que eu vou estar fazendo. Você gostaria, would like, gostaria, tá? Porque o would, ele vai levar aqui o verbo like para esse tempo assim, de gostaria, tá? Você gostaria de ir de trem? Would you like to go by train? I want to play tennis tomorrow. Aí aqui, olha, aqui está indicando, né, o futuro. E eu vou usar o want, tá? Que é a negativa do will, ok? Eu não jogarei tênis amanhã, tá? I want to play tennis tomorrow. We can take photos here. Ah, tá. You can take photos here. Nós podemos, tá? Tirar foto aqui. We can take photos here. Nós podemos, então nós podemos, aqui está sendo permitido, tá? É uma permissão, nós podemos, né, tirar foto aqui. Aqui o próximo aqui. Um outro aqui. I want to play tennis tomorrow. Ah, tá, isso que eu já falei, agora aqui. You shouldn't
smoke so much. Você, aí aqui já tô dando um conselho, tá? You shouldn't smoke so much. Você não deveria fumar muito, tá? Aqui eu estou dando um conselho, tá? Shouldn't smoke. Você não deveria fumar muito. A surgeon mustn't make mistake. Um cirurgião, ele não deveria cometer erros, mas de maneira nenhuma, né? Então, aqui, mustn't. Então, quando eu digo esse must aqui, que 100% ele não deveria cometer erro, tá? Aqui no caso, falando do cirurgião. Could I have the menu, please? Poderia, tá? Eu poderia ter o menu, você poderia me entregar o menu? Então, aqui, esse could aqui poderia. Tem mais algumas aqui. Vamos lá. We would go if you invite us. Bem, nós iríamos, tá? Porque esse would vai levar o go para essa parte aí, ó. Nós iríamos se você nos convidasse, ok? I will eat when I finish this. Eu comerei, tá? Quando terminar isto. I will eat, tá? Quando terminar o que eu estou fazendo, eu vou comer, tá? If I were you, I wouldn't do it. Se eu fosse você, eu não faria isso. Então, esse wouldn't, ele vai ser o faria, tá? Porque aqui tem o do. I wouldn't do. Eu não faria isso. Lily couldn't swim when she was 6. A Laila, ela não podia nadar, né? Couldn't swim. Ela não podia nadar quando ela tinha 6 anos de idade, ok? Can I go to the toilet? Aí aqui já é um pedido, eu posso, né? Eu posso ir ao toalete, ok? You should eat less sweet. Você deveria, tá? Should comer menos doces. Então, aqui eu estou dando um conselho. Você deveria comer menos doce. You should eat less sweet. Ok? I must study for the test. Eu tenho que estudar para o exame, para a prova. Eu tenho 100%, eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, eu não vou tirar nota boa. Tá? E o que você está percebendo aqui também, que qualquer modal, os modais, ele vem o quê? Vem primeiro o sujeito, aí vem o modal e logo em seguida vem o verbo, tá? A não ser que seja aqui uma question, a não ser que seja uma pergunta, aí o modal ele vem na frente, ok? Mas caso seja uma afirmativa, o modal ele vai estar sempre entre o sujeito e o verbo principal, tá bom? Então, vamos lá. Tomorrow we will go camping. Amanhã aí nós temos aqui, ó, sujeito, modal e o verbo. Aqui, como eu comecei aqui a frase com amanhã, então eu vou usar aqui o will, né? Que é o modal que vai levar, né, o verbo para o futuro. Tomorrow we will go camping, tá? Amanhã nós iremos acampar. May I phone you later, Mr. Levis? Aí ela tá dizendo assim, amanhã eu te ligo. Amanhã não, eu te ligo mais tarde, tá? I phone you later, eu te ligo mais tarde. Então, aqui ela usou esse may, porque ela não deu tanta certeza, ok? E aí, o may, nós usamos o may, esse modal may, para algo que você não tem muita certeza de que vai acontecer. Sorry, I'm busy. I can't help you. Desculpa, eu estou ocupado. Eu não posso te ajudar. I can't help you. Eu não posso te ajudar. I couldn't start my car yesterday. Aí aqui, ó, eu estou no passado, que eu tô falando yesterday, ontem. Então, eu tenho que ver que eu só posso usar aqui o couldn't. Porque o couldn't é o passado do can, tá? I couldn't start. Eu não pude ligar o meu carro ontem,
ok? Start, dar a partida no carro ontem. I will go to school tomorrow. Eu irei para a escola amanhã. Então, aqui eu vou usar o will, porque o will, né? Eu vou perceber que aqui tá tomorrow. Então, o will é que vai levar o verbo para o futuro, ok?